Vídeo 2, pessoal, nós estamos falando da resolução 432 de janeiro de 2013 e nós estamos, então, essa resolução que fala da condução dos condutores em situação de alcoolismo, de ingestão de álcool ou de substância psicoativa que causam dependência, das situações da infração administrativa, do crime, entre outras. Neste momento nós vamos falar da infração administrativa. Artigo 6º. A infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro será caracterizada por 1. Exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue. O artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, deixa eu abrir outro slide aqui. Artigo 65, embriaguez alcoólica, dirigir sobre a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine a dependência. Nós lemos isso no slide dessa lei anteriormente. Então, ela será caracterizada quando? Infração. Nós não estamos falando aqui de autuação. Nós estamos falando de infração administrativa. Não é autuação nem crime, é infração administrativa. E quando se caracterizará infração administrativa? 1. Com exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue. Isso vai ficar, pessoal, muito claro quando a gente entrar no anexo 1. Para que seja infração administrativa, não estou falando de crime. Qualquer 0,001 miligrama por litro de sangue. Infração administrativa. Se tiver com cheiro de álcool, é infração administrativa. Qualquer quantidade de álcool caracteriza a infração administrativa. Guarde bem isso, porque você vai ter que diferenciar isso de crime depois, do crime de trânsito. O crime não é qualquer quantidade, é a partir de certa quantidade. Agora, infração administrativa, qualquer quantidade. 2. Teste do etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05 mg de álcool por litro de ar alveolar, expirado 0,0 miligrama por litro. Descontada, lógico, a tabela de erro máximo admissível nos termos da tabela de valores referenciais para etilômetro constante do anexo 1, como nós já vimos anteriormente, nós vimos no vídeo anterior. Não confunda, pessoal. Eu gastei para me entender isso uma semana lendo isso aí, quando fui fazer o vídeo de medicina legal. Aqui, pessoal, nós estamos falando de exame de sangue. Qualquer quantidade no exame de sangue. Aqui embaixo é bafômetro, teste de etilômetro. Então, o sangue é qualquer quantidade. É infração. Agora, no etilômetro, a partir de 0,5 mg de álcool por litro de ar alveolar. Então, observe esse detalhe. E deve ser descontado o máximo admissível, é aquela tabela de desconto que nós vimos anteriormente. Pessoal, eu vou dar uma dica, questão de prova, que muitos não vão acertar. Se cair na prova, você vai acertar. Eu fiz até um slide meio doido aqui, para vocês memorizarem mesmo. Olha aqui. Teste etilômetro com medição realizada igual ou superior. Igual ou superior. Não é somente superior a 0,05 mg por litro de álcool. É igual ou superior. Se for 0,05, já é infração administrativa. Ok, igual ou superior. Terceiro, sinais de alteração da capacidade psicomotora obtidos na forma do artigo 5º. Nós vimos lá no artigo 5º que as alterações poderiam ser por exame clínico, constatação do agente pela autoridade de trânsito. Então, nesses casos também que for comprovado o exame clínico,
firmado por período, ou constatação pelo agente de trânsito, conforme aquele que nós vimos lá no vídeo anterior, que eu fiz aquele teatro sobre aquele alcoolizado que está cambaleando, que não sabe onde está. Então, nesses casos também, considera-se infração administrativa. Parágrafo único. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a submeter a qualquer um dos procedimentos previstos no artigo 3º, sem prejuízo da incidência do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade psicomotora. Então, vamos por parte como Jack. Então, esse parágrafo 1 está dizendo: serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas no caso de infração gravíssima, infração grave, apreensão do veículo, todas aquelas medidas lá. Está no artigo 165, você também está estudando o Código de Trânsito Brasileiro para esse concurso. Então, essas penalidades e medidas administrativas serão aplicadas ao condutor que se recusar a submeter a qualquer um dos procedimentos previstos no artigo 3º. Aqui no artigo 3º, nós vimos aqui teste do etilômetro e se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora, na forma do artigo 5º, ou haja comprovação. Opa, aqui eu estou lendo parágrafo 3º, desculpa pessoal, desculpa pelo equívoco. Artigo 3º, confirmado a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, dar-se-á então por meio e pelo menos de um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor do veículo automotor. A confirmação da alteração, pessoal. O condutor, então, se recusou a fazer um desses exames. Exame de sangue, exames realizados por laboratórios, testes em bafômetro, etilômetro, ou até verificação de sinais que indique a alteração. Ele se recusou a sair do carro também para fazer verificação desses sinais. Então, o condutor, será autuado como nessa situação que nós acabamos de ler. Ou seja, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas que estão previstas no Código 165 do Código de Trânsito Brasileiro, que é a apreensão do veículo, aplicação da falta grave, entre outras. Sem prejuízo da incidência de crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade psicomotora. Há situações, há certa quantidade de álcool que se torna crime a conduta. Então, nesse caso também será aplicada esse artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos dar continuidade? Agora sim, nós falamos da infração administrativa. Nós vamos falar agora do crime, a condutas que são criminosas. O crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo. Primeiro, exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. A partir de 6 decigramas de litro de álcool, 6 decigramas de álcool por litro de sangue, 6 decigramas de álcool por litro de sangue, é crime. O indivíduo atuado está numa conduta criminosa. 2. Teste de etilômetro com medição
realizada igual ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de sangue de ar alveolar. 0,34 miligrama por litro de sangue, descontado o erro máximo admissível nos termos da tabela de valores referenciais para etilômetro, constante no anexo 1, nós já vimos e veremos novamente. Pessoal, então, aqui, memorizando. O primeiro é sangue, é lá no laboratório, exame de sangue. O segundo é teste de etilômetro. Aqui é diferente da atuação. Para que o indivíduo seja autuado, infração administrativa, qualquer quantidade de ar. Aqui para o crime, não. Ou melhor dizendo, lá a quantidade de sangue, qualquer quantidade estaria atuado. Aqui para o sangue é igual ou superior a 6 decigramas de litro de sangue. Eu vou colocar os dois slides para a gente comparar. Veja, infração administrativa aqui, exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue. E do etilômetro, a partir de 0,05. 0,05. Sangue, qualquer. E bafômetro, 0,05 por litro de sangue. Já aqui, no crime, nós temos, não é qualquer quantidade de sangue, é 6 decigramas de álcool por litro de sangue. E o teste do bafômetro, igual a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Vai ser descontado a margem de erro. Pessoal, cuidado só numa coisa. Observe bem para esse número 34 aqui, 0,34. Olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar o 4. Igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool. Se cair assim na prova, pessoal, está certo. Eu encontrei em várias bibliografias apenas 0,3. Em outras, 0,34. Porque tirou uma casa decimal. Então, 0,34 ou 0,3. O melhor é guardar o 0,34. Mas se tiver 0,3, não estará errado, porque tirou uma casa decimal e alguns livros, alguns autores colocam 0,3. Eu já encontrei assim. Continuando. 3. Exames realizados por laboratórios especializados indicados por órgão ou entidade de trânsito competente, como já foi falado lá na administrativa, ou pela polícia judiciária em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determine a dependência. Igualzinho o vídeo anterior, na infração administrativa. 4. Sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido na forma do artigo 5º, que nós também já vimos e não há necessidade de repetir. Parágrafo 1º. A ocorrência do crime de que trata o caput não elide a aplicação disposto no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. O caput está falando que essas condutas que nós vimos aqui, ela incide em crime, mas qualquer outra que estiver citado lá no Código de Trânsito Brasileiro também pode ser utilizado na autuação. Uma conduta que não está lá no Código, ou uma que estiver no Código e não estiver aqui, não será desutilizada. As leis se complementam. A lei e a resolução se complementam. Parágrafo 2º. Configurado o crime de que trata esse artigo, o condutor e as testemunhas, se houver, serão encaminhados à polícia judiciária, devendo ser acompanhados dos elementos probatórios. Então, deve ser colhidas as provas e encaminhado as testemunhas, se houver, à polícia judiciária. Se for rodovia federal, seja a polícia federal, seja a polícia civil. Então, a condução será encaminhado a elas. Dando continuidade, pessoal, do auto de infração. Artigo 8º. Além das exigências estabelecidas em regulamentação específica,
o auto de infração lavrado em decorrência da infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro deverá conter, além das exigências estabelecidas em regulamentação específica, o auto de infração ainda deve ter, além de qualquer outra exigência, 1. No caso de encaminhamento do condutor para exame de sangue, exame clínico ou exame em laboratório especializado, a referência a esse procedimento. Então, além de todas aquelas exigências que nós vimos no anexo 2, na parte inicial, do formalismo, se o condutor foi encaminhado para o exame clínico, deve estar citado ali no auto de infração, deve estar citado que ele foi encaminhado. Por quê? Para que não se perca aquele exame, para que depois aquele agente de trânsito, aquele funcionário responsável, vá até o laboratório e pegue aquele resultado do exame, que vai ser um documento probatório. 2. No caso do artigo 5º, os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o anexo 2 ou a referência ao preenchimento do termo específico de que trata o parágrafo 2º do artigo 5º. E também aqueles sinais, então, que foi identificado da capacidade psicomotora, no caso de testes feitos ali mesmo pelo agente de trânsito. Também deve estar relatado tudo isso no auto de infração. Mas não é só isso, ainda deve ter no auto de infração, no caso do teste do bafômetro, etilômetro, a marca, modelo, número de série do aparelho, número do teste, a medição realizada, qual foi, para saber se foi infração administrativa, se foi crime, o valor considerado e o limite regulamentado em miligrama. Qual é o limite? Se é 0,5, se é 0,6, se é 0,34. Em cada caso deve ter um limite ali. 4. Conforme o caso, a identificação das testemunhas, se houver fotos, vídeo ou outro meio de prova complementar, se houver recusa do condutor, entre outras informações disponíveis. Então, cada caso vai ser uma situação. Se houver testemunhas, será citado o nome delas lá no auto de infração, porque elas poderão ser intimadas depois. Houver fotos, será enumeradas as fotos. Se for vídeo ou outro meio de prova, também será anotado no auto de infração. Se o condutor se recusou a fazer o etilômetro, tudo isso deve estar citado no auto de infração. Parágrafo 1º. Os documentos gerados e o resultado dos exames de que trata o inciso 1 deverão ser anexados no auto de infração. Tudo será como deve ser anexado, porque um documento só será utilizado ao final para o procedimento judicial ou procedimento administrativo. Então, tudo será anexado. Parágrafo 2º. No caso do teste do etilômetro, para preenchimento do campo valor considerado do auto de infração, deve-se conter as margens de erros admissíveis nos termos da tabela de valores referenciais para etilômetro constante do anexo 1. Isso aí já parecendo até pleonasmo, já está ficando repetitivo. É observado sempre, pessoal, então, no caso do etilômetro, também será observado lá em outros casos, mas no caso do etilômetro especificamente, deve ser observado a tabela de erro, porque muitas vezes o indivíduo está no limite da tabela, ele está abaixo. Então, ele vai ser absolvido, ele não vai sofrer a sanção. Muitas vezes ele será autuado, mas não vai sofrer a sanção, porque ele está no limite admitido. Esse limite que eu estou falando é a margem de erro. Ele está ali na margem de erro admitida, então. Assim ele será absolvido. Então isso deve ser também citado, essa margem de erro, no auto de infração. E aqui nós terminamos esse segundo vídeo, pessoal. No próximo vídeo nós falaremos das medidas administrativas. Nós iniciaremos um novo assunto das medidas administrativas e o mais rápido possível eu quero encerrar este material com vocês. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Abraços.